Senhor, né, hoje o grande culto da família, e nós vamos falar também de uma família, né? Louvado seja Deus, porque Jesus também teve família e ele, né? Nós vamos falar da família que Jesus ali tinha também, sem ser José e Maria, sem ser os seus irmãos, mas Jesus também tinha outra família que ele considerava como se fosse da mesma família dele, que fala sobre Lázaro, né? Vamos falar no livro de João capítulo 11. João 11. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, louvado seja Deus. Ali aquela família era muito amada de Jesus. Jesus tinha muito amor por aquela família, como ele tem por nós, né? Tem por mim, por você, pela nossa família. Amém? Todos acharam? Diga amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Amém, Jesus. Diz a palavra do Senhor assim no livro de João capítulo 11, verso de número 1, diz assim: a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Diz assim para o teu irmão: esta enfermidade não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, no teu lar, na tua casa. Diga para o teu irmão, não tenha vergonha de falar para ele não, porque você nessa noite você está assim determinando na vida dele, no lar, na família, uma bênção, um milagre, né? Porque Deus ele está neste lugar, nessa noite, para nos dar a vitória. E a palavra do Senhor está nos revelando nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, que aqui fala sobre Lázaro. Lázaro, o homem que estava ali em Betânia. E Lázaro, ele era ali daquela aldeia, né? E ele tinha sua irmã Maria e Marta. E certo dia, ali Lázaro veio a ter uma enfermidade. E quando Lázaro fica doente, Maria e Marta se preocupam com aquela situação do seu irmão, porque ela via ali, né, aquele momento que aquele homem estava enfermo, e ali estava ali no momento que ele estava à beira da morte. Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está enfrentando na tua vida, o que você está passando, o que a tua família está enfrentando, mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está no controle da tua vida, ele está no controle da tua casa, da tua família, porque nós estamos aqui nessa noite, nesse culto da família, onde eu creio que o Senhor Jesus, ele já estava aqui aguardando a minha chegada e a tua chegada nessa noite, neste lugar. E quando nós olhamos para essa palavra, vemos aqui, né, que Maria e Marta, quando vê o seu irmão naquela situação, ela se preocupa, e logo no momento elas pensam: olha, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não estava com essa enfermidade, porque ele curava o meu irmão Lázaro. De repente, meu irmão, minha irmã, você tem corrido em vários médicos, você tem ido buscar várias medicinas, gastado tudo que tem, mas o médico dos médicos é Jesus Cristo. Tem coisas que é para o homem, mas tem coisa que é para Deus. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que Marta e Maria se preocuparam ali com a situação do teu irmão, e disse ali para um dos mensageiros, pessoas que trabalhavam para ele, eu creio, né? E para eles ali, disse: olha, vai ao encontro de Jesus e diga para ele que aquele que ele ama está enfermo. Ela disse para ele: vai lá ao encontro de Jesus. Agora eu imagino aquele homem, no momento que recebe aquela notícia para ir ao encontro de Jesus, ele deveria se preocupar: mas como que eu vou encontrar Jesus? Mas Marta e Maria sabiam onde Jesus estava, porque Jesus, ele não contava para ninguém aonde ele ia, mas para Marta e Maria lá Jesus contava, porque tinha intimidade. E se você tem intimidade com Jesus, ele vai contar para você
tudo aquilo que você precisa. Ele vai te revelar através da oração, Ele vai revelar através da tua consagração, porque quem tem intimidade com Jesus, ele tem ali um momento de poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando Marta e Maria mandam aquele homem, elas dizem para ele: vai em tal lugar assim, que lá está Jesus. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Nós temos que ir ao encontro de Jesus. Aleluia. Precisamos. Mas eu já sou crente, já sou evangélico. Mas temos que ter um encontro com Jesus todo momento. Todo instante temos que ter um encontro com Jesus através da oração, através da consagração. Porque através da palavra, quando você abre a Bíblia, você está falando com o Senhor e vai ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro do teu coração. E nessa noite, você que veio aqui, você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo através da palavra do Senhor, porque a palavra revelada é o Espírito Santo. O pregador, ele é o mensageiro para transmitir a palavra, mas você que está aí, que vai ouvir a palavra e vai deixar ela entrar dentro do teu coração, para que você receba a tua bênção. E quando Maria e Marta enviam aquele homem para ir ao encontro de Jesus, aquele homem sai e vai aonde estava Jesus. E quando chega até Jesus, ele diz para Jesus: olha, eu vim trazer um recado de Maria e Marta para o Senhor, que aquele que o Senhor tanto ama está enfermo, aquele que o Senhor tanto ama está doente. E Jesus diz para aquele homem: aquela enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a glória de Deus desça naquele lugar. Porque de repente o Senhor Jesus estava vendo que precisava de algo ser mudado naquele lugar. De repente, dentro do nosso lar, está acontecendo alguma coisa e nós não entendemos o que está acontecendo, mas de repente é alguma coisa que precisa ser mudado, alguma coisa que precisa ser transformado. E às vezes nós oramos, nós buscamos, consagramos e nada acontece. É porque alguma coisa precisa do Espírito Santo falar conosco, o que tem que ser mudado na nossa vida, o que tem que ser mudado na nossa casa. De repente, meu irmão, minha irmã, nós estamos servindo a Deus, mas não estamos agradando, nós estamos servindo a Ele, e alguma coisa temos que mudar para servir o Senhor. Verdade. Tem coisas que nós temos que buscar entendimento do Senhor. Falar: Senhor, fala comigo o que está acontecendo, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pedido para os meus irmãos, minhas irmãs me ajudar em oração, e as coisas continuam do mesmo jeito. O que você é que tem que ser mudado? O Senhor vai falar, o Senhor vai revelar no teu coração, o Senhor vai revelar no meu coração o que tem que ser mudado. Aleluia. Porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe. Ele sabe que nós estamos na presença dEle, mas nós somos carne, somos falhos, somos pecadores. E às vezes por alguma coisa nós fazemos algo que não agradamos o Senhor e tem que ser mudado. E nós às vezes não percebemos, mas o Senhor, Ele está às vezes nos mostrando, deixando alguma coisa acontecer, e nós não estamos entendendo o que o Senhor está falando, o que o Senhor está mostrando. E quando o Senhor diz para aquele homem: aquela enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado. Glória a Deus. Meu Deus. Aquele homem volta para trás. Jesus ainda fica lá mais 3 dias, ainda fica mais tempo. Mas Jesus não vai no momento. Jesus não atende o pedido de Maria e Marta. Não, Jesus ainda fica lá naquele lugar. Jesus ainda continua. Jesus não resolve ir assim. Não é porque Lázaro era o amigo íntimo dele, Maria e Marta, que Jesus recebeu aquela notícia e falou: então eu já vou para lá. Não. Jesus ainda ficou mais uns dias lá, aguardando um determinado tempo que tinha que ser, que acontecer. Aleluia. Às vezes não é porque você dobra o joelho, meu irmão, minha irmã, e ora, e tem que acontecer na hora, não. O Senhor está preparando para você receber o que você busca. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa pede, mas não recebe, é porque pede mal, porque não sabe pedir. Não, mas tem coisas que o Senhor só dá depois que Ele nos prepara. Porque temos que estar preparados para receber
o que o Senhor tem para nós. Deus de poder e glória. Aleluia. Porque muitas pessoas, você sabe que às vezes eles pedem para o Senhor atende, mas depois não quer mais nada, não vem para casa do Senhor, não vem mais para o caminho do Senhor. Mas o Senhor, Ele prepara, porque o prazer do Senhor é que nós estamos na presença dEle. O Senhor, Ele tem prazer com a minha alma, com a tua alma. Aleluia. É esse que é o prazer do Senhor. E Ele fica ali mais uns dias. E daí ele resolve e vai de volta para a casa de Maria e Marta. Aleluia. E quando ele chega naquele lugar, quando elas avistam Jesus, elas vão ao encontro e diz para ele: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Agora imagina, Jesus disse para aquele homem que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E ele chega, e quando Maria vê só ele chegando, pergunta: cadê Jesus que não veio? Ele disse para mim que esta enfermidade não era para a morte, mas para que o nome dele, Senhor Jesus, seja glorificado. Ela diz: mas Lázaro já morreu, ele já morreu. Agora imagina, aquele homem traz um recado de vida e encontra com uma pessoa morta. Aleluia. Mas ele já morreu. Mas quando Jesus chega, que elas vão ao encontro, elas dizem para ele: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. E Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Aleluia. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Santo é teu nome. Disse para ela, Maria e Marta, e disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Aleluia. que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria e sua irmã, dizendo: Aleluia. o Mestre está aqui e chama-te. Ela disse: Jesus está te chamando. Aleluia. Jesus está te chamando. E ela, ouvindo isso, levantou e logo foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrará. Jesus estava ao encontro delas, ainda não tinha chegado lá na aldeia onde estava Lázaro sepultado. Mas elas ali, sabendo que Jesus estava ali, elas disseram para ele que elas creram, que sabia que nos dias da ressurreição eles iam ressuscitar. Mas Jesus já acabou falando que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Mesmo estando morto, meu irmão, estando ali dentro do caixão, mas aquela vida que partiu com Jesus, ela vai ressuscitar nos últimos dias. Assim somos nós. Se nós não for arrebatados, também teremos o privilégio de partirmos com o Senhor, dormir no Senhor, e na ressurreição nós também ressuscitamos com Cristo Jesus. Aleluia. E aí elas disseram isso para ele. E Jesus perguntou. Jesus, pois, quando disse para elas: onde está Lázaro? Foram até o túmulo de Lázaro. Chegaram lá, disseram: onde está? Ele disse: está aqui, Senhor. Quando elas disseram para ele: está aqui, Senhor. Aleluia. Que Lázaro estava sepultado ali naquele túmulo. Ali Jesus olha para lá, para aquele túmulo, e vê Lázaro, o lugar que estava sendo sepultado. Ali já fazia 4 dias que Lázaro estava ali naquele lugar. Porque já fazia 3 dias que ele tinha morrido, mas aquele sepultava após 24 horas, não é como o dia de hoje. Eles morrem dali 2, 3 horas, já querem enterrar, não. Aquele tempo tinha que velar.
E Lázaro ficou ali 24 horas sendo velado. Com 3 dias que ele tinha morrido, com mais um foi 4 dias de sepultamento, fazia 4 dias. Mas Jesus estava ali naquele lugar. Jesus chegou ali naquele lugar. Jesus chegou no momento que era a hora certa dele se aproximar. Então Jesus, ele não chega adiantado, ele não chega atrasado, meu irmão. Ele chega na hora certa. Então quando você busca Jesus, quando você pede, a bênção sua chega na hora certa. Ela não chega nem antes nem depois. Ela chega no momento determinado que o Senhor Jesus tem para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa, e o consolavam, que Maria apressadamente se levantará e sairá, seguiram, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Então ali eles disseram, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Louvado seja Deus. Jesus chorou, né? Jesus ali, no momento que ele olha para Maria e Marta chorando, as pessoas chorando, Jesus ali também chorou, né? Só que Jesus ali foi um choro de calmo, não foi planteado, não foi exagerado, mas ele também, porque ele sentiu a mesma dor que Maria e Marta estavam sentindo. Então, meu irmão, muitas pessoas às vezes falam, mas quando você vai no velório, para que chorar? Não, cada um tem seu sentimento. Uns choram, outros não choram. Se Jesus chorou. Está na Bíblia falando aqui, ó. Ele disse, onde puseste, disseram, lê, Senhor, vê e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Né? Aleluia. Eles não sabiam que Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro. Eles disseram que como Jesus deu a vista para Bartimeu, Jesus curou o cego, né? Não poderia também ali fazer com que ele não morresse? Né? Aleluia. E Jesus foi movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Tinha ali uma pedra, e quando Jesus chega, Jesus olha aquela pedra, Jesus dá aquela ordem, Jesus diz, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Quando Jesus ordena, tira essa pedra, elas respondem para ele, Senhor, mas cheira mal, já faz 4 dias que Lázaro está aí. Né? De repente o Senhor Jesus fala alguma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã, fala para mim, tirar alguma coisa que tem dentro de nós. Algo que está impedindo de nós receber a nossa bênção. É como se fosse essa pedra no sepulcro de Lázaro. Alguma coisa dentro da pessoa. Muitas pessoas, às vezes, irmão, eles têm algo que precisa tirar, mas não quer se humilhar e tirar aquilo que impede da bênção. Aleluia. Mas graças a Deus, né, irmão? Glória Nós a Deus. podemos se alegrar, porque quando nós sentimos algo, nós estamos humildes para poder chegar e falar e conversar e pedir perdão. Mas tem pessoas aí que a gente vê, né, que não dá essa oportunidade de tirar o que está dentro de si, né? Então, nós olhamos pessoas que às vezes ficam se pisando, fica, né, como o pastor Antônio sabe, né, mas a gente às vezes ouve as coisas, não deixa entrar no coração da gente, porque sabemos que Deus está no controle. E quando ela disse para ele que já faz 4 dias, disse-lhe Jesus, não lhe hei dito que se crês verás a glória de Deus?
Jesus disse para Maria e Marta, eu não disse para vocês, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Então o Senhor Jesus, ele diz para nós nessa noite, se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Nós temos que crer para nós ver a glória. O nosso saudoso irmão sempre ele dizia, vamos para a casa do Pai, vamos para nós podermos ir para a glória. Né? Então sempre estava com o pensamento de ir para a glória. Então para nós ir para a glória de Deus, nós temos que crer na palavra. Nós temos que crer no poder de Deus. Temos que crer no Jesus que nós servimos. Então ele disse isso, né? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Jesus, quando tira a pedra, Jesus olha para cima, olha para o céu e diz para o Pai, Pai, graça te dou por ter me ouvido. Jesus, antes dele ali fazer o que tinha que ser feito, ele falou com o Pai, ele falou com Deus para que ali o nome do Senhor fosse glorificado, porque lá ele disse para aquele que foi entregar a mensagem, que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ali ele agradeceu ao Pai por aquele momento, aquela oportunidade que ele ia ali fazer com que algo acontecesse naquele lugar. Então nós temos que sempre dar glória a Deus, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelo nosso lar, pela nossa família, agradecer a Deus por nós ter um tempo para nós congregar aqui, agradecer a Deus por cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, agradecer a Deus por aqueles que não vieram, mas que Deus traga eles no próximo culto. Nós temos que agradecer porque Jesus agradeceu, ele demonstrou aqui um sinal de comunhão com o Pai. E o sinal de comunhão com Ele é nós aqui sempre estar agradecendo, sempre em oração, lembrar um dos outros. A palavra do Senhor diz orar um pelos outros. E quando Jesus ele agradece, quando ele diz graça eu te dou por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus fez aquilo para que as pessoas ali vissem que Jesus foi enviado pelo Pai. Então nós temos que agradecer porque nós cremos que Jesus é o enviado de Deus para nós, para nos salvar. Ele foi enviado para morrer naquela cruz do Calvário pelo meu pecado, pela minha salvação da minha alma. Então eu tenho que agradecer, né? Então, e tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Jesus chama com grande voz assim, Lázaro, vem para fora. Jesus diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Levanta e venha. Né? Jesus, nessa noite, ele está dizendo para mim e para você, né? Se algo que está ali sobre nós, talvez uma enfermidade, talvez dentro do nosso lar, alguma coisa que está acontecendo, né? O Senhor está determinando a bênção na nossa vida, assim como Ele determinou a ressurreição de Lázaro. Ele disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Ele disse para ele, quando tirar aquela pedra, Lázaro, vem para fora. Ali naquele lugar, irmão, tinha mais pessoas ali em volta sepultado. Jesus não disse, defunto, levanta. Por quê? Porque a autoridade de Jesus é grande. Jesus fala essa palavra, né? Defunto ou morto, levanta. Todos que estavam ali iam se levantar. Mas o milagre era para Lázaro, a ressurreição era para Lázaro. De repente a bênção é para um de vocês que está aqui. Não é para todos, mas é para aquele que tem fé, para aquele que acredita que o Espírito Santo está falando com você, independente da palavra ministrada. Porque nós não estamos aqui quando tem um pregador ou uma pregadora para olhar se prega bem ou se prega bonito, não. É porque nós precisamos de ouvir a palavra. Cada palavra que foi dita aqui nessa noite, ela já foi uma pregação. Cada louvor que foi louvado aqui nessa noite já é uma pregação. Mas nós temos que ouvir uma palavra. E quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora, ele disse porque a bênção, a vitória era somente para ele, a ressurreição era para Lázaro naquele dia. Então Lázaro se levantou, e quando Lázaro se levanta, Jesus ali, ele diz, vem para fora, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu
rosto envolto num lenço, disse-lhes: Jesus, desligai e o deixai ir. Jesus disse: tira tudo dele, deixa ele ficar livre, deixa ele andar. Então, se tem algum prisionado por alguma coisa no meio da nossa família, pela obra de Satanás, ou às vezes, né, uma enfermidade, Jesus nessa noite, ele está desligando tudo. Ele está libertando, ele está curando, ele está restaurando alma, casamento, família. Ele quer curar, ele quer abençoar. Então Jesus diz: ligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Quando eles viram o milagre acontecer, começaram a acreditar. Aí eles creram em Jesus, né? Porque muitas pessoas só creem nas coisas que vê. É como Tomé. Mas nós não cremos no nosso Jesus, porque sabemos que Ele é aquele que nos dá a vitória, que nos cura, que nos liberta. Então Jesus foi ali na hora certa, no momento certo. Não porque ele recebeu a notícia, ele imediatamente foi lá. Não, ele ficou mais uns dias para lá. Então, meu irmão, minha irmã, se a tua bênção está demorando, não desanime. Continua perseverando, continua buscando, continua orando, continua falando com o Senhor, porque na hora certa você vai receber a tua bênção. Na hora certa você recebe o milagre. Na hora certa recebe a cura, né? As correntes, as cadeadas, algemas de Satanás vão cair por terra em nome de Jesus Cristo, porque assim como ele fez esse grande milagre naquela família, ali na vida de Lázaro, ali ressuscitando aquele morto, também ele pode fazer na minha vida, na tua vida, na nossa família, no meio da nossa família. Se nós crer, ele vai dar a vitória, porque algo que está impedindo às vezes até de nós adorar o Senhor. Às vezes temos um momento que ficamos tristes, angustiados com coisas que se levantam, né? Mas nós temos um Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que nos abençoa, e nessa noite Jesus está neste lugar. Nessa noite Jesus está aqui para te dar a vitória. Eu não sei, meu irmão, não sei, minha irmã, o que você precisa, mas uma coisa eu quero dizer para você, que esse Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, é o mesmo Jesus que esteve ontem lá na igreja, lá na casa do pastor Aparecido, é o mesmo Jesus que está na nossa vida, porque Jesus, ele não muda, Jesus não mudou, quem muda é o povo às vezes ele muda, ele começa a mudar a palavra, começa a mudar as doutrinas, mas o Senhor Jesus, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e tudo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, maravilha de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, ele é fiel. Deus é maravilhoso. E que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite. Agora eu lembrei do pastor Aparecido hoje falando a respeito daquele homem. Não adianta, né, pastor? A gente faz só para perder tempo mesmo. Fica o dia inteiro ali, enfim, fica por ficar. Mas eu lembrei, o senhor falou ontem lá, do homem lá. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Mas Deus, ele é aquele que nos dá a palavra e coloca a palavra na nossa boca, né? E ele é aquele que nos fortalece. Amém? Gostaria que a igreja colocasse em pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, né? Passar aí por nosso pastor Antônio. Amém? Quarta-feira temos culto, né? Louvado seja Deus. E em nome de Jesus. Amém? Nada até agora? A irmã Mara pregando. Quarta-feira a irmã Mara pregando. Sexta-feira temos mais o terceiro elo da campanha. Campanha baseada no livro de João 8,36, né? Fala sobre a libertação. E em nome de Jesus eu creio que Deus vai ter um homem ou uma mulher de Deus aqui pregando a palavra. Eu vou só dar uma olhada nas escalinhas que eu estou marcando quem prega, para não pregar repetido. Que nem o caso eu estou pregando hoje, então essa semana eu já não vou pregar sexta. Se eu não pregar sexta, eu já ia pregar sexta. Porque, para dar espaço para os outros. Então eu vou ver como é que foi os andamentos assim, certinho, para não ficar muito perto e os outros ficar sem pregar. Aí depois, quarta-feira, ou nos casos amanhã mesmo, eu já ligo para quem vai ministrar, para já se preparando. Amém? Porque
Não adianta a gente pregar 2 na mesma semana, 2 vezes, e os outros vai antecipando muito a distância, né? Amém? Então vamos orar. Querido Deus. Domingo que vem o presbítero Altino está com a palavra. O domingo que vem. Amém? Então se o presbítero Altino prega domingo que vem, eu pregando hoje, então, pastor Parecido prega sexta? Então tá, pastor Parecido prega sexta. O senhor pregou no domingo passado, né? Então tá. Então já fica certo. Pastor Parecido prega na sexta. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, meu Deus, querido Deus amado, quero agradecer, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai, que nós estamos aqui reunidos para juntos adorar e glorificar o Teu nome. Obrigado por esta palavra simples e humilde, qual o Senhor colocou ao meu coração através do Espírito Santo. Pai, quero agradecer a presença de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra nesta noite, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai. Deus, nesta oração, quero apresentar a nossa irmã Ana, Pai. Que o Senhor vai confortando o coração da tua filha, tua serva. Também o nosso irmão, o presbítero Antônio, Pai, confortando o coração dele, da nossa irmã missionária Ismeri. Deus, eu peço ao Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, querido Deus eterno. Abençoa, meu Deus, a mensageira de quarta-feira, nossa irmã Mara. Abençoa o mensageiro de sexta-feira, nosso irmão pastor Aparecido. Deus, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu venho, Pai, agradecer por essa oportunidade, Pai. Quero apresentar o pastor Genil nas mãos do Senhor, o vice-presidente também, Pai. Pastor Antônio, missionário Ismeri, está na frente desse trabalho, juntamente com os demais obreiros e obreiras desse ministério. Apresento tanto nas mãos do Senhor Jesus, Pai, e que o Senhor venha abençoar a família de cada um, Pai. Venha abençoar a minha família, meu lar, a minha casa. Oh, Deus, apresento a missionária Narcia nas mãos do Senhor, que pediu oração, que está enfermo. Pai, no nome de Jesus, o Senhor alcança ela, Pai. Pai, repreendendo toda a enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, apresento também a nossa irmã Cissa, a mãe do pastor Natan. Apresenta a Juliana, apresenta a Lidiane, apresenta os netos do pastor Antônio. Enfim, apresento toda a família de cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Deus, alcança o Luquinha, Pai, em nome de Jesus, vai estar conosco aqui hoje, mas o Senhor sabe todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Estamos assim comigo, com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz assim ninguém, e as palmas para Jesus. Está encerrado o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.